Hallo Leute, guten Abend. Hoje nós vamos fazer uma série de... estamos fazendo aqui uma série de entrevistas ao longo do mês de julho e no início do mês de agosto também, eu farei, sobre oportunidades de emprego na Alemanha. Hoje vai ser sobre a área de exatas. Hallo CS, o Shopping da Bahia oficial. Hoje vai ser sobre a área de exatas. Então, especialmente para as pessoas que estão na área de engenharia também. Peço que vocês que estão entrando podem curtir, apertar nos coraçõezinhos, por favor. E para quem não sabe, melhor, o que eu sempre falo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que horas vocês vão assistir a essa live. Deixa só eu chamar aqui, ver se a Tainá já está chegando. Ela vai fazer a live comigo hoje. E ela vai falar um pouquinho sobre as experiências dela no Ciências Sem Fronteiras, as experiências dela na Alemanha, como que foi, como que é essa oportunidade para pessoas da área de exatas. E vamos esperar o pessoal ir entrando. Para quem não me conhece, eu sou a Agnes. Hallo, Gustavo. Wie geht's? Pra quem não me conhece, eu sou a Agnes, sou professora de alemão. E para quem tá entrando agora também, estamos esperando a Tainá chegar aqui para fazermos a live sobre a área de exatas. Gustavo, você que acabou de entrar, peço aqui, por favor, clica aí nesses coraçõezinhos para divulgar a live. E Tainá estava numa outra live, hoje o dia dela tá bombando, mas daqui a pouco ela deve estar chegando. Wie geht's es dir? Alles in Ordnung? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Já tá liberado os comentários. Já estão liberados os comentários. Como eu falei, a gente vai estar fazendo ao longo do mês de julho e do mês de agosto várias lives. Hallo Nicole, wie geht's? Peço por favor que vocês que estão entrando, cliquem nos coraçõezinhos para a live ser divulgada. E vamos esperar a Tainá aqui. Só um minutinho que ela está entrando. Tava aqui mandando mensagem para Tainá. Na sexta-feira da semana passada a gente fez a live com a Natália, que é uma profissional da área de humanas, né, de direito. Ela explicou um pouco sobre as oportunidades de emprego para quem trabalha na área jurídica. Na segunda-feira, hallo Camila! Na segunda-feira a gente falou com o Henrique. Henrique, zurückgekommen. Segunda-feira foi com o Henrique, ele é au pair. E hoje é com a Tainá, que vai falar um pouco sobre a área de exatas. Na segunda-feira, agora a gente vai falar eu vou falar com duas pessoas que são musicistas na Alemanha e tá indo agora, ela tá indo pra Suíça também, então ela vai contar um pouquinho sobre essa experiência. Deixa eu ver se a Tainá mandou mensagem. Tainá mandou mensagem aqui, só um minutinho que eu já volto. Enquanto isso, vão clicando nos coraçõezinhos aí. Agora, a Tainá acabou de chegar aqui na live, consegui. Peço aqui para vocês que já entraram, por favor, cliquem nos coraçõezinhos aí para divulgar essa live, por favor. Para que várias pessoas tenham acesso. Vou botar aqui. Alô, Tainá. Agora vou conseguir. Aqui agora. Zupa. Oi, Alô. Oi, tudo bem? e aí, tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Hoje seu dia tá bombado, né? Cheio de lives. Eu acabei de terminar, né, uma live com um aluno meu, e aí, enfim. Bom, estamos aí. Eita. E aí, Tainá, como é que você tá? Tá tudo bem por aí? De onde você tá falando? Eu tô na minha casa, no Rio. Ah, que legal. Tô aqui de São Paulo. Então, eu estava explicando para o pessoal que tinha chegado, a gente está fazendo uma série de lives ao longo do mês de julho e de agosto sobre oportunidades de emprego e oportunidades de estudo na Alemanha.
Já entrevistei uma pessoa da área jurídica, um au pair. Foi interessante porque ele era um homem, então várias pessoas, o que? Homem como au pair? Então, sim, mostrando que era possível também. E hoje estamos aqui com você, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a área de exatas, né? Como é que funciona isso. Mas, antes de tudo, vamos começar com a apresentação, porque tem muita gente que não me conhece e muita gente que não te conhece também, né? Uhum. Então, você quer se apresentar um pouquinho, falar um pouco sobre você? Tá, eu vou me apresentar então. Deixa eu pegar uma água aqui um minuto. Para quem está entrando, peço que vai clicando no coraçãozinho para a gente ir divulgando essa live para muitas pessoas, porque a Tainá é maravilhosa, vai dar altas dicas sobre como trabalhar na Alemanha. Então, clica nesse coraçãozinho aí várias vezes, por favor. Tainá, pode falar. Então, meu nome é Tainá Mota, eu já trabalho com imigração para a Alemanha tem 8 anos. E mais recentemente, há 2 anos atrás, eu entrei aqui no Instagram, né? E comecei a divulgar mais o meu trabalho. E eu ajudo profissionais de engenharia, design e TI a conseguirem imigração para a Alemanha, né? Os meus potenciais clientes não falam alemão. É claro que quando você consegue uma imigração para a Alemanha, quando você consegue uma vaga, você vai ter que aprender alemão quando você estiver lá, né? Porque é até uma questão de adaptação. Você não consegue imersão, você não consegue, assim, penetrar, aproveitar, experienciar amplamente a cultura, né? Se você não fala o idioma local, né? Eu comecei com esse trabalho para a Alemanha e hoje eu já tenho aprovados para 20 países, a maioria na Europa. Muito legal, Tainá. Eu achava que era mais pessoal, assim, só de engenharia, então é legal de TI. Já vou mandar meu marido participar do seu programa, porque ele é de TI também vai junto. Tá querendo ir embora? Então, não, por agora tá tranquilo. Mas antes, um tempinho atrás, estava querendo. Para quem não me conhece, eu sou a Agnes Santos, sou professora de alemão e dou aula de alemão desde 2016, fiz intercâmbio, morei na Alemanha também por um tempo, por 1 ano e meio. Fiz o Ciências Sem Fronteiras e foi assim, através do Ciências Sem Fronteiras, que eu vi o nome de Tainá também. Eu falei, que legal, alguém que fez também, né? E aí por isso que eu decidi convidar. Ah, e só uma observação, meu nome é Agnes Tainá, então... Coincidência. né? Eu sou baiana, mas por agora eu tô morando aqui em São Paulo. Então, por isso que eu tô aqui de casaco, que tá frio pra caramba. Como é que tá o clima por aí? Tá frio também ou tá mais quentinho? Olha, teve umas semanas atrás que tava insuportável de frio aqui. Tipo, em geral saindo de casaco e etc. na rua. Mas eu acho que agora deu uma amenizada. Eu tô até meio resfriada, mas não tô com Covid. Mas eu tô. Mas agora acho que tá mais tranquilo. Sim. Essa semana foi bem mais tranquilo, mas 2 semanas atrás estava muito frio, também fiquei gripada. Graças a Deus agora eu tô melhor, já melhorei da gripe. Mas me conta aí, você falou que tem as oportunidades de emprego para área de engenharia, de TI, de design. E você já morou na Alemanha? Você estudou na Alemanha? Como é que foi isso para Sim, você? eu estudei num colégio alemão, né, a vida inteira. Falo alemão há, sei lá, há 22 anos, desde Legal. criança mesmo. Aí eu morei na Alemanha a primeira vez com 16 anos e depois eu fui de novo, fui pelo Ciência Sem Fronteiras também, né? Estudei numa universidade lá, na verdade em 2 universidades. Fiz um mestrado, né, uma parte do mestrado. E depois, quando eu voltei para o Brasil, participei do programa de Jovens Embaixadores do DAD em 2015, 2016, e eu ajudava a galera que queria ir para o Ciência Sem Fronteiras a conseguir esse resultado, né? Então, foi aí que eu comecei. E eu dava aula de alemão também, agora eu não dou mais aula de alemão. Mas, enfim, é basicamente essa a jornada. Eu estou há 2 anos agora, que eu comecei a entrar mais, né, nesse processo todo do online, principalmente por causa da demanda de vagas na Alemanha, né? Posso falar? Pode falar, fale à vontade aí.
A Alemanha hoje está vivendo, não só a Alemanha, né, mas a Europa toda está vivendo uma crise, né, de demanda de mão de obra. O que está acontecendo? A população ficou muito envelhecida e a taxa de natalidade é muito baixa, né? Como sempre. Inclusive, o governo alemão dá vários incentivos para que as pessoas tenham filhos, tipo Kindergeld, não sei se você já ouviu falar, mas o governo alemão paga para você ter filho, né? Eu acho que até os 24 anos você recebe de 219 a 250 euros por filho, né? Vai uma escadinha para incentivar que as famílias alemãs elas tenham filhos, né? Para realmente incentivar a taxa de natalidade. Por que esse problema? Isso é um problema na Europa inteira, né? Óbvio, mas é um problema maior na Alemanha, porque a Alemanha ela é a mais forte, é o mais forte polo de tecnologia da Europa hoje. Então, o que acontece? Eles não conseguem crescer mais a economia, apesar de ser a maior economia da Europa, porque eles simplesmente não têm mão de obra. Então, a Alemanha hoje é a quarta maior economia do mundo, só perde para os Estados Unidos, China e Japão, e a maior economia da Europa. Só não está mais à frente porque realmente não tem mão de obra. Para vocês terem uma ideia, antes da pandemia, a perspectiva da BTG Pactual era que até 2030, né, até o final dessa década, a Alemanha ia ter 30 milhões de vagas abertas, né? Desculpa, 10 milhões de vagas abertas para essa área voltada para tecnologia e tal, porque eles precisam realmente da mão de obra imigrante. Na época daquela questão toda dos refugiados e etc., a Alemanha foi o país que mais recebeu refugiados. Por interesse próprio mesmo. Tudo bem, ajudaram. Mas foi por interesse próprio porque a Alemanha precisa dessa mão de obra aí para tocar o país mesmo, né? Uhum. Para vocês terem uma ideia, essa perspectiva do BTG Pactual de ter 10 milhões de vagas abertas até 2030 é tipo um negócio absurdo. A Alemanha, eu acho que tem uns 85 milhões de pessoas. Então, se você pensar que em 10 anos eles vão absorver mais aí, sei lá, quantos por cento? 12, que quase, acho que 15% a mais de pessoas num estado que é do tamanho do Mato Grosso do Sul, você vê que é uma demanda muito grande, né? Sim. Você. Se você tiver alguma pergunta, você pode me interromper, tá? Tipo, vai. Fica à Certo. Fique vontade. tranquilo, pode falar aí também, não tem problema não. Eu vi que tem muita gente também da área de saúde. Eu trabalhei em 2019 e no início de 2020, na verdade foi 19, todinho no início de 2020, com uma empresa de recrutamento para enfermeiros. E tem muitas empresas aqui no Brasil recrutando enfermeiros também. Essa demanda pelas enfermeiras é muito surreal, assim. É, quando você conta para as pessoas, elas nem acreditam, né? Porque é um pacote completo, né? A Alemanha está precisando tanto dessa área de enfermagem por causa do envelhecimento da população que eles estão recrutando enfermeiras até nas Filipinas enfim. Sim, E eles bancam tudo, tipo o curso de alemão, a passagem, o visto, a revalidação do diploma, e etc. Ainda pagam uma bolsa para essas enfermeiras começarem a fazer, para elas não trabalharem enquanto elas fazem curso de alemão. Então, assim, sim. a enfermagem hoje, cara, só não é mais fácil de migrar do que TI. Mas, assim, se você quiser, é só você aprender alemão que você tem uma vaga garantida. Assim, não tem disputa, não tem concorrência, não tem nada. Se você for da área de enfermagem e você aprender alemão, não tem como você não conseguir uma vaga. É impossível. Tem mais hospital e asilo querendo contratar do que enfermeira para ir para lá. Com certeza, é verdade. E com a área de engenharia é da mesma forma? Existem várias empresas que estão recrutando também aqui no Brasil. Como que funciona para um profissional da área de engenharia poder ir para a Alemanha? Ou, na Então, verdade, engenharia, TI, design, arquitetura, só da área de exatas em geral, né? Eu falei engenharia, mas você falou de outras profissões uhum. também. O mercado é um pouco diferente, né? Da enfermagem, assim, é um negócio surreal, porque não existe nada parecido com isso, em nenhum lugar do mundo que a Alemanha está fazendo com essa questão da enfermagem. A galera de TI está sendo muito contratada no mundo inteiro, né? Isso é uma demanda mundial. Tanto é que eu comecei
A minha proposta era levar pessoas para a Alemanha e hoje a gente tem aprovados em 20 países. Por quê? Porque o meu objetivo é a construção de um LinkedIn muito forte, que na verdade a pessoa não precise ficar sempre se candidatando, né? Claro que eles se candidatam sempre, mas que o grande objetivo seja atrair recrutadores para o perfil dos meus alunos. Então, o que acontece? Eles criam um super perfil para disputar essas vagas e os recrutadores aparecem lá no perfil deles convidando para entrevistas, convidando para oportunidades e etc. Então, assim, tem uma demanda grande, mas nada se compara à enfermagem, né? E uma outra diferença principal é a seguinte: a área de saúde, não só na Alemanha, mas como em qualquer lugar do mundo, você precisa falar o idioma nativo, né? Então, para você ir para a Alemanha, conseguir revalidar o diploma e etc., você precisa falar alemão. Essas áreas de TI, engenharia, design, seu aluno aqui falando logística, até administração, marketing, você não precisa falar alemão. Você consegue uma recolocação no mercado alemão, não só no mercado alemão, mas no mercado europeu, só falando inglês. Então, esse é o meu maior objetivo: conseguir levar pessoas, levar brasileiros que sejam esses profissionais altamente qualificados, né, para trabalhar na Europa, e alguns, às vezes, alguns até que conseguem trabalho remoto em vez de ser... que não querem ir embora, né, que querem só ganhar melhor aqui também. Eu conheço uma pessoa que trabalha agora numa empresa na Suécia, de casa, de home office. Esse foi o pré-requisito para ele aceitar o emprego, né? Que ele é da área de TI e conseguiu isso também. Eu achei super interessante. É muito legal, porque quando a pessoa ela passa por uma vaga dessa remoto, ela pode receber em dólar, pode receber em euro, e eu tenho alunos até recebendo em libra. Então, assim, você receber um salário que é 6, 7 vezes ou 9 vezes a sua moeda é um negócio surreal. Tipo, tem um aluno que tá ganhando 2.000 libras. Ele falou, cara, eu nunca ganhei isso, sabe? É surreal, sabe? Então, é uma Sim. coisa que tá valendo muito a pena, né? Eu vi uma reportagem recente no jornal que falava exatamente sobre isso, que vai começar uma crise de mão de obra de tecnologia aqui no Brasil, porque a galera de TI simplesmente não está disposta a ganhar esses salários baixos e está indo prestar serviço para fora, né? E a pandemia acelerou muito esse processo. Com certeza. E como é que funciona a sua empresa? Você pode falar um pouquinho sobre o nome e como que as pessoas têm acesso, como que funciona para que as pessoas, como que você ajuda as pessoas a conseguirem vagas de emprego lá na Alemanha e em outros países também da Europa ou do mundo todo, né? Pode ser não apenas da Europa. Então, como é que funciona? Eu ofereço uma mentoria que, enfim, inclusive que vai abrir vaga semana que vem, por acaso. E as pessoas se inscrevem para essa mentoria. É claro que tem um filtro, a gente não deixa entrar qualquer pessoa, porque Sim. tem uma curadoria ali de carreiras. Por exemplo, não aceitaria uma enfermeira, eu não trabalho com saúde. Então, eu não aceitaria, Sim. por exemplo, uma enfermeira, eu não sei fazer o processo, eu não aceitaria médicos, não aceitaria pessoas da área de saúde. Mas, Uhum. enfim, se você tem um perfil de trabalhar em empresas, essas pessoas que eu posso ajudar. Enfim, aí essa mentoria como funciona? A gente passa por uma parte toda de storytelling, né? Que é contação de histórias, que você aprende a se vender, a mostrar como que você é o melhor profissional para conseguir Uhum. suprir as demandas da empresa. Então, essa é a primeira parte. Eu acho que todo mundo fica meio assustado quando entra no curso e vê isso, porque as pessoas esperam entrar num curso de LinkedIn e não é isso que eu faço. Bom, aí as pessoas entram, começam a fazer essa parte de storytelling, depois elas entendem como que funciona, né? Eu tenho um módulo só para explicar como que a pessoa entende como que é a carreira dela na Alemanha. Então, elas fazem uma pesquisa de mercado para entender como que funciona a carreira dela, não importa qual seja, dentro dessas áreas, lógico, que trabalham em empresas. Depois disso, tem toda uma parte de construção de documentos de candidatura, né? Currículo, carta de recomendação, carta de motivação, que é o documento mais importante quando você vai participar de um processo seletivo para a Europa.
E aí, depois disso, né? E é muito interessante, né, esse módulo, porque as pessoas aqui no Brasil não estão acostumadas a construir todos esses documentos. A pessoa tem um currículo e é isso aí. Bom, E bota o currículo enorme, né? Muitas vezes não faz o e currículo no currículos enormes, estrutura. acha que a gente tem tendência a isso, né, aqui no Brasil. Ah, quanto mais língua falar, melhor. Quanto mais experiência tiver no currículo, melhor. E a Alemanha não é assim, não funciona desse jeito. A Europa não funciona desse jeito. O quão mais Sim. objetivo você for para responder a pergunta que eles estão te fazendo, é o melhor cenário. Bom, todo mundo, né, quando entra na mentoria, ganha uma mentoria individual, que é então a gente analisa todos os seus documentos de candidatura, analisa os exercícios que você faz, e aí a gente te dá um feedback para você saber o melhor direcionamento para uma vaga na Europa, beleza? A maioria das pessoas entram com foco em Alemanha, mas elas vão para qualquer lugar que elas passam, a verdade é essa. Então, a gente já tem alunos, sei lá, na Sérvia, na Hungria, na Polônia, na República Tcheca, na Itália, na França, em Portugal, na Espanha, na Bélgica, em todos os lugares. Legal. Nos Estados Unidos e no Canadá também, que são 2 países aí de fora da Europa. Basicamente, a gente tem o preparatório para entrevista também. Tem vários grupos por carreira no Telegram. Então, se você é de engenharia, você vai entrar no grupo de engenharia, de TI, enfim, etc. E aí, quando as pessoas, a gente faz um segundo filtro, que é quando você começa, depois dessa preparação toda, a ser chamado para entrevista, você entra para o grupo de entrevista, que é onde a gente consegue dar mais atenção ainda para quem está ali nos finalmente, né? E depois tem o grupo dos aprovados, que é quem vai ganhar o super bônus, né? Que a gente dá, que é ir para o Oktoberfest, né, com a gente, e a gente paga um mas, né, que é essa... Dá para ver aqui? Dá para ver. Que é uma caneca de cerveja típica aí da Alemanha. Então, um resumo geral do que eu faço é isso. Nossa, muito legal. Então, aí, pessoal aqui da área de TI, de engenharia, design, eu já vi também de arquitetura, né? Que tiveram algumas pessoas de arquitetura também que vocês trabalharam com vocês. Já entra no perfil de Tainá, já segue ela no Instagram e já fica ligado porque ela vai abrir vagas na próxima semana, tá? Então, fiquem ligados aí se estiverem interessados. Arquitetura, a gente tem o lugar mais tranquilo assim de conseguir, na verdade, é a Irlanda. A arquitetura não é tão fácil de conseguir na Alemanha, só se você falar alemão, né? Você precisa falar alemão para conseguir uma vaga em arquitetura, para você conseguir validar o diploma, etc. O caminho para quem quer obrigatoriamente ir para a Alemanha na área de arquitetura é fazer um mestrado ou um doutorado, senão é muito pouco provável que consiga. Era justamente isso que eu ia perguntar. Se há uma necessidade de um nível básico para essas pessoas irem para a Alemanha, eles precisam comprovar o A1, o A2, ou somente com conhecimento de inglês já é suficiente? Elas não têm que comprovar nem inglês nem alemão para nenhuma vaga de profissional. Não precisam. Claro, para as vagas acadêmicas, né, para mestrado, para doutorado, para pós-doutorado, sim, elas têm que apresentar certificado de idioma, né? Hoje a Alemanha tem 1.308 cursos de pós-graduação totalmente ministrados em inglês. Então, claro, para esses cursos você precisa ter um TOEFL, um IELTS, e para os cursos ministrados em alemão você precisa tirar outras certificações, né? Teste DAF, sim. Alguns lugares aceitam um DAF, Goethe certificado. Então, tem vários aí que você pode... Depende do que está no edital do programa, né? Mas para vagas profissionais, não. Você não precisa de nenhum certificado. Nossa, que legal. Tem uma pergunta aqui que é o Fábio Souza. Só que eu acho que você já tinha falado um pouco, mas ele está falando, responde a minha pergunta. Sobre a área, sou da área de logística, sou formado nessa área. Ele perguntou se era difícil ou se era fácil para ele encontrar emprego lá. Logística, assim, é um dos carros-chefe da Alemanha, assim, não existe Alemanha sem logística, não existe Alemanha sem processo. Então, assim, talvez seja o melhor lugar do mundo para você procurar uma vaga para a área de logística. Nossa, tá vendo aí, Fábio? Que legal. Tem uma pergunta que veio na caixinha, então se vocês estão aqui na live, lá em cima tem uma caixinha de like, vocês podem clicar e fazer as perguntas de vocês, fica mais fácil para a gente visualizar. E a pergunta aqui é a seguinte, da Marcela Liba. Como conseguir bolsa para pós-graduação na Alemanha se você já formou há mais de 6 anos? Isso é uma pergunta comum, né?
Na verdade, o que as pessoas confundem é que elas acham que a única possibilidade de bolsa que existe para a Alemanha é o DAD. Isso não é verdade. Para o DAD, a grande maioria das bolsas você tem que ter experiência de 2 anos. Mas não é a Alemanha tem 1 milhão de possibilidades de bolsa. Ainda tem um outro ponto. Doutorado na Alemanha, não só na Alemanha, mas na Europa, é um emprego. Então, assim, não tem como você ir fazer um doutorado sem você receber uma bolsa. Então, assim, você vai receber uma bolsa se você for aprovado por um processo seletivo de doutorado. Outro ponto que existe na Alemanha, que pouca gente tem conhecimento, é o Duales Studium, que é o quê? É uma formação, né, uma parceria público-privada entre uma empresa e uma universidade, e elas se unem para criar uma formação mesmo prática de alguma carreira na engenharia, por exemplo. Isso é muito comum. Então, o que acontece? Você vai lá, você trabalha, sei lá, um doutorado, 4 anos numa empresa, no final você sai com o título de doutor ainda. E isso tem para graduação, para mestrado e para doutorado, né? Então, é bem interessante aí para quem quer se financiar, né, nesse sentido. Poxa, muito legal. Seria o Duales Studio que você falou? Isso. Eu tive até um colega quando eu morava na Alemanha que ele era da área de engenharia, não lembro qual das engenharias, mas ele fez o curso na Alemanha, na Suíça e na França. Então ele estudou os três e no final ainda saiu empregado. Uma forma de estudo também. Ele era francês e teve essa oportunidade de fazer um terço do curso na Alemanha, um terço do curso na Suíça e um terço no curso na França. Achei muito interessante essa ideia também da Alemanha lá. Mas isso não era Erasmus, não? Não era o Erasmus. Ele falou que era a formação dele mesmo. Eu falei, nossa, que interessante. E na verdade foram dois colegas meus, um suíço e um alemão. Depois esse alemão voltou para a Alemanha e conseguiu terminar lá. Eu falei, Tem muito alguns interessante. programas assim, tem alguns programas de business que são assim, que são parcerias entre universidades europeias. É bem comum, né? Porque tudo é muito perto um do outro e como lá eles têm mais acesso a essa questão toda das línguas, né? Dos idiomas, eles conseguem se relacionar melhor, né? Então tem muito, muito intercâmbio aí entre os países. No caso, vocês e sua empresa, né, vocês ajudam estudantes universitários também ou somente as pessoas que já estão formadas? Não, a gente tem vários universitários. A recomendação que eu tenho é que você entre no último ano da graduação. Por quê? Porque quando você ainda está na faculdade, você tem um tempo, você ainda tem uma dinâmica para conseguir reconhecer os gaps que você tem para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho no Brasil não funciona igual ao mercado de trabalho na Europa. Então, o que você precisa? Né? E cada país tem o seu mercado de trabalho. Então, o que você precisa? Você quer ir para a Alemanha, beleza. Como que funciona a sua área na Alemanha? Como que funciona a sua área, sei lá, na Escandinávia? Então, você precisa, se você conseguir entrar na graduação, você vai ter muito mais chance de preparo, né? A mentoria, ela dura 2 anos. Então, é exatamente isso, porque eu reconheço que é um processo de longo prazo. Tem pessoas que passam em uma semana? Tem. Tem pessoas que passam em 2 meses? Tem, mas não é o padrão. O padrão é que a pessoa leve pelo menos 1 ano até ela conseguir fazer todo o processo, se preparar, passar nas entrevistas, etc. Não é uma coisa que é do dia para noite. Sim. E até aqui no próprio país, no Brasil, as pessoas estão na universidade e muitas vezes na universidade a pessoa não aprende a fazer um currículo, a se candidatar para uma vaga de emprego, muitas vezes não tem oportunidade de fazer um estágio, não consegue sair empregado, né, da universidade. E todo esse processo é aprendido. Né? A gente até conversou na live sobre área jurídica, que, por exemplo, meu primeiro currículo foi em alemão por conta de uma aula de alemão. E eu aprendi a fazer o meu currículo no modelo alemão, que é diferente, né? E que daí você falou essa questão da candidatura. Quando eu me inscrevi para uma universidade, eu tive que mandar meu currículo, tive que mandar uma Bewerbungsbrief, a carta de candidatura. Aí eu me candidatei agora para um outro processo seletivo e já não era mais uma Bewerbungsbrief, era uma Motivationsbrief. Então eu tinha que fazer uma carta de motivação. E eu mandei no modelo errado e eu não fui aceita. Depois eu mandei no modelo correto e eu fui aceita. Então tem toda essa questão, né, de que a gente precisa aprender, o profissional precisa aprender como se candidatar, todo esse processo que é diferente no Brasil. Né? Então, A realidade, né, é que as pessoas não sabem fazer isso nem no Brasil, né?
Eu lembro quando eu comecei a engatinhar essa coisa toda do Berlim, vários amigos meus falaram, ué, mas quem não sabe se candidatar para emprego? Eu falei, brother, todo mundo, sabe? E quando e para a Alemanha, né? A Alemanha não é igual ao resto da Europa, né? A Alemanha exige uma excelência, exige que você esteja dentro daqueles padrões, né, que eles querem. Então, é uma coisa que eu sempre ensino: não dá para você fazer uma candidatura para a Alemanha saindo, né, atirando para tudo quanto é lado. Eles não vão te aceitar. Você tem que ser realmente sniper, objetivo, provar para eles que você realmente está querendo aquela vaga, que aquele ali é o seu objetivo. Ainda mais se tratando de um brasileiro, né, que tipo, é uma pessoa que está do outro lado do mundo, e você quer convencer para o gestor que ele vai fazer um mega investimento, que a empresa dele vai fazer um mega investimento, que tem que ser justificado com uma pessoa que está realmente interessada em ir para lá, que vai tentar se adaptar ao país e tal, e que não é uma pessoa que está, tipo, sabe, sei lá, só quero viver uma aventura. A Alemanha não está disposta a aventureiros. Com certeza. Lá em cima, gente, por favor, mais uma vez, coloque as perguntas na caixinha de perguntas que fica mais fácil para a gente visualizar do que aqui nos comentários. Agora, lá em cima, o José, ele, inclusive, é até meu ex-aluno, ele está no processo seletivo também, ele é da área de engenharia, e ele perguntou se conhecimento da língua em B1 e B2 já é bom, já é suficiente para ir para a Alemanha. É ótimo. Cara, eu sempre recomendo que as pessoas aprendam até o B1 no Brasil. Depois você pode ir para fora, mas eu não gosto desse lance de, tipo, ir para a Alemanha para aprender alemão do zero. Tipo, você vai gastar uma fortuna para aprender a dar bom dia, sabe? Eu não acho que faz sentido. Pelo menos eu acho que é melhor você aprender no Brasil mesmo. É, então, esse lance de B1, B2, assim, você tem que entender que as pessoas não falam alemão, nem as pessoas que estão na Alemanha. Então, assim, quando você fala um alemão B1, cara, você já fala muito alemão, você já fala mais alemão que todo mundo. Então, assim, não tem por que você não conseguir uma vaga com alemão B1, né? Tem muita gente que fica grilado com as vagas que pedem alemão fluente. Eu falo, gente, eu estudo alemão, não falo alemão fluente, eu nunca conheci uma pessoa que falasse alemão fluente. Então, assim, eu acho que não tem, isso não pode ser uma barreira. O que eles estão mais preocupados hoje é com capacidade técnica. Então, a sua capacidade técnica hoje é muito mais importante do que a língua. Sim. E também tem essa questão da comunicação, né? O importante é saber se comunicar. O alemão é importante você aprender para, por exemplo, você vai ao mercado, saber pelo menos comprar um pão, comprar alguma coisa, sobreviver no dia a dia também, né? Não, E e para ter muitas vezes. relacionamentos, você não precisa falar alemão para conseguir a sua primeira vaga. Só que para você conseguir a segunda, para você crescer na empresa, para você evoluir ali na Alemanha, você precisa falar alemão. Então, isso é uma coisa que eu deixo muito alinhada com os meus alunos sempre, que eles vão ter que aprender alemão. Se eles não querem aprender alemão, eles não podem ir para a Alemanha. Escolhe o país. Isso também Pode falar, isso também. é uma escolha. Com certeza. O Emerson Luca 10 falou assim: sou formado em gestão ambiental. Tem oportunidade nessa área na Alemanha ou em outro país? Com certeza a Alemanha é o melhor lugar para essa área de gestão ambiental, de engenharia ambiental, energias renováveis, qualquer coisa que você procure dentro dessa área, a Alemanha é protagonista. Então é uma área muito boa, sim. A Alemanha é muito boa em quase tudo, né? Eu acho que eu só não recomendaria a Alemanha para quem quer estudar business, assim. Mas tem a escola lá, né, que é SMT, que é uma universidade em Berlim, que é uma das top 10 do mundo de MBAs. Enfim, um dos top 10 MBAs do mundo. Nossa, que legal. Na universidade onde eu estudei foi Furtwangen. Tinham vários colegas de Business Consulting. Eu acho, no mestrado, era bem legal, porque era um mestrado em inglês, né? Então facilitava. Temos mais perguntas aqui. Hoje tem pergunta pra caramba. Fábio Souza perguntou: mas na área de logística, eu trabalhando na Alemanha, dá para se manter tranquilo na Alemanha? Gente, eu recebo muito essa pergunta. O salário no Brasil, ninguém pensa se você vai conseguir sobreviver com ele. Na Alemanha não existe isso. Qualquer salário que te ofereçam, você vai conseguir viver com aquilo. Então, é uma preocupação que você não precisa ter. É claro que vai ter salários que você vai receber que vão ser mais apertados, salários que você vai poder viver melhor, mas assim, se você ficar preocupado em se manter, não é uma preocupação.
Sim. E depende muito da cidade, né? Porque, por exemplo, se você for morar em Frankfurt, Munique ou em Berlim, que são cidades acho que mais caras, Hannover também, talvez, você vai receber mais. Para ter essa ajuda de custo com o aluguel, porque normalmente é o mais caro na Alemanha, né? Sim, por exemplo, os salários de Munique, eu acho que são tipo 15% pelo menos maiores do que os salários de Berlim, porque o aluguel em Munique é muito mais caro. Então, sim, tem essa parametrização aí. Eu morei perto de Frankfurt e morei em Bad Vilbel e morei em Furtwangen, na Floresta Negra. Em Bad Vilbel, que era pertinho de Frankfurt, o aluguel que eu pagava era 400 euros. Eu sei que eu era estudante, morava num BFV e tudo mais, mas lá na Floresta Negra, meu aluguel era 250 euros, porque era uma cidade muito pequena, eram 10 mil habitantes apenas, então tem essa variação mesmo, né? Então, Eu é pagava bem, 290 no bem. apartamentaço, assim, eu dividia, né? Eu morava numa VG. Mas assim, pô, 290 euros, e morava super bem, num quarto grande, um apartamento grande, com tudo legal, assim. Então, é isso. Depende da vida que você quer viver também, né? Tem gente que, eu não abro mão de morar sozinho. Pô, vai gastar mais, igualzinho você gastaria Sim, no Brasil. Agora, com certeza. Agora, se você, pô, tá lá, eu vou ganhar 1.500 euros, você iria? Cara, se você for ganhar 1.500 euros, você tem que estar disposto a viver uma vida de estudante. É isso. Vai Sim, dividir apartamento, mas perrengue também não vai passar. Vai viver muito confortavelmente. com certeza. Até porque a alimentação, essas coisas são muito mais em conta lá na Alemanha também. É, De quebra, você ainda pode usar, todo o resto é muito mais barato, né? com certeza. Vale a pena. Tem aqui mais uma pergunta. Física ou data science para a Alemanha? Para me especializar e focar em. Data Science. Obviamente. A área de dados, ela tá crescendo muito no mundo todo, né? Então, assim, na Alemanha, eu tenho vários alunos que já estão aprovados para essa área, assim, com certeza que tá, assim, tá pau a pau com TI, assim, porque também não deixa de ser TI, né? Então, tá com bastante demanda, assim. Mais uma vez, se vocês que estão chegando agora, por favor, tiverem perguntas, podem colocar na caixinha que está aqui em cima, se não me engano, em algum dos lados aqui. Lilás, que fica mais fácil para a gente visualizar. Tem alguma engenharia que é especial, que é a mais aclamada pela Alemanha, mais necessitada e tudo mais? Assim, a mais famosa, né, é, é a engenharia mecânica, né? Elétrica Uhum. também. Mas, assim, isso não quer dizer muita coisa. O que importa mesmo é a disposição que a pessoa vai ter, é, a disposição que a pessoa vai ter para passar por esse processo de conseguir uma vaga, né? Como eu falei, vai ser um processo que provavelmente vai durar um ano. Então, a pessoa tem que estar disposta a passar por esse processo, tem que estar disposta a tomar vários nãos aí antes de receber o sim, mas é um processo que ele vale muito a pena. Porque é o que eu sempre falo com os meus alunos, o sim, né? Você pode tomar, sei lá, 300 nãos, que quando você receber o sim, vai ser um sim que vai mudar a sua vida para sempre, vai mudar a realidade da sua família, que vai mudar, tipo, todo o seu destino. Então, é um esforço que vale muito a pena, assim. Eu não seria eu se eu não tivesse morado na Alemanha, sabe? Sou uma pessoa completamente diferente depois de ter tido essa experiência. Então, acho que morar fora, eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria fazer. Eu concordo plenamente com você, acredito. E se as pessoas têm a oportunidade, né? Por que não? E Por que não? muito, Assim, muito. o TI tá tão desvalorizado no Brasil, né? Sim. Design, então, super desvalorizado. E aí você pega esses caras e fala assim, cara, você pode ir para a Alemanha ganhando no mínimo 4.000 euros. Por que você não vai? Para a Alemanha não, para a Europa. Por que você não vai? Tipo, você não tem motivo para não ir, sabe? Claro que se você não Sim. quiser deixar sua família e tal. Mas assim, é uma coisa que, tipo, eu sou super apegada à minha mãe. Tipo, um grande problema, assim, nesse sentido de imigração. Mas, cara, foi tão válido, foi tão prazeroso, tão importante, que eu acho que é um sacrifício que você precisa fazer, né? Em troca de toda essa experiência, né? E as pessoas acham muito que, tipo assim, o que eu vendo é, tipo, o cara morar lá para sempre. Mas não, o cara pode não querer morar lá para sempre. Ele pode só querer fazer um mestrado, só querer fazer
um doutorado, ou pode só querer ter realmente uma experiência de trabalho internacional e querer voltar para cá. É claro que uma pessoa, né, como o Brasil é muito eurocêntrico, uma pessoa que tem uma experiência de trabalho internacional, ela volta para cá com outro currículo, né? E não é nem só questão de pô, ter lá no currículo, trabalhou na Europa, mas sim das expertises e das oportunidades que você vai ter por trabalhar fora. Então, acho que conta muito. Com certeza, super concordo com você. A Lu Ferdinelli botou aqui: ah, o inglês ainda é uma barreira para intermediário. O que é que você Então, diria para ela? foca no inglês. Não existe hoje não saber inglês. 80% do conteúdo do mundo está em inglês. Você é obrigado a saber inglês. Não tem mais como. Bora, Lu, vai estudar inglês, depois você consegue sua vaga lá na Alemanha. Tainá vai abrir outras vagas de mentoria no próximo ano, provavelmente. Até É. lá você já vai se preparando. Isso. Uma questão que eu estava com dúvida. O pessoal, essas pessoas de engenharia, de TI e tudo mais, eles precisam de uma revalidação do diploma para trabalharem na Alemanha ou não é necessário? Cara, a coisa é tão boa assim para o brasileiro que 90% das faculdades do Brasil já estão reconhecidas pelo governo alemão. Então, Nossa, não precisa. que maravilha. São Então, raríssimos os casos que você precisa fazer um reconhecimento, na verdade. então, pessoal, vocês estão com a faca e o queijo na mão aí, a É. oportunidade está aí. É, cadê? Tinha algumas perguntas que tinham feito para mim e eu selecionei aqui para você. A primeira foi do nível, você já falou sobre o nível do idioma. Quanto que ganha mais ou menos um engenheiro trabalhando na Alemanha? O menor salário que um aluno meu já recebeu, né, que um aluno meu está ganhando é 4 mil euros. Menor salário. Então, assim, é Nossa, muito mais do que ganharia aqui, né? A gente vê engenheiros se formando hoje ganhando 2 mil reais. Então, você ganhar 4 mil euros, vezes 6 é tipo 24 mil reais. Então, vale bastante a pena mesmo. nossa, com certeza, vale super a pena. E ainda por cima tem muita gente que sai da faculdade de engenharia, acha que vai encontrar um emprego e não consegue por muito, muito tempo, né? Então, é meio uma frustração. Né? Você dedica tanto tempo estudando. Uma tese que eu defendo, né, é que é mais fácil você, recém-formado, conseguir um emprego na Alemanha do que conseguir um emprego no Brasil. Por quê? Porque o governo alemão paga para as empresas alemãs contratarem pessoas com até 2 anos de formado. Então, tipo assim, se eles te contratam, eles recebem para isso, né? Para te treinar, né? Para te dar a primeira oportunidade dentro do mercado de trabalho. Então, isso é muito importante também. Às vezes tem um monte de gente aqui batendo, dando murro em ponta de faca, que não precisa, que pode ir para fora e conseguir um emprego remunerado e ter mais qualidade de vida, que eu acho que é o que mais todo mundo está procurando hoje. Com certeza. Você vê que tudo começa com o inglês, né? Aprenda inglês durante a universidade. Quando você sair, você consegue Sim, trabalhar em qualquer lugar do mundo. O sim, Dan com Oliveira certeza. falou: Brasil pisa na gente, exatas e TI é mal remunerado, e quando é bem remunerado é quase trabalho escravo. De fato. Quando não é mal remunerado e é trabalho escravo, né? É, ainda tem isso, infelizmente. Olha, o Buedric, ele fez uma pergunta, ele mora na Angola, e ele fez o seguinte: é possível me candidatar a partir da Angola para trabalhar na Alemanha? Com certeza. Candidatar de qualquer lugar do mundo para trabalhar na Você vê Alemanha. que o Buedric tinha travado aqui um pouquinho. Isso aí. Você pode A se Tainá candidatar. Oi, pode falar. estava explicando que você ajuda, né? Você ensina as pessoas a se candidatarem, a fazer esse processo todo, né? A conseguirem isso. Não importa Sim. de qual lugar que seja do mundo, né? Claro que se for de outra nacionalidade, assim, eu não sei como é que vai funcionar a questão do visto, né? Mas o processo de candidatura em si é o mesmo, não tem nenhuma mudança. Tem muita gente que está chegando agora. Mais uma vez, eu vou pedir que vocês coloquem as perguntas nas caixinhas, na caixinha que está aqui em cima, que fica mais fácil para a gente visualizar. Tem uma pergunta aqui do Mark Oliveira, eu acho. Estudo geofísica e meu curso possui muita interface com TI. Na Alemanha é comum mudança de área? Não, não é. Mas isso também não importa, porque você não vai para lá para fazer uma migração de carreira. Você pode migrar aqui e ir para lá. Então, se você quiser trabalhar
com Data Science, ou se você quiser trabalhar com TI, não tem problema nenhum. Inclusive, se você tiver um diploma de outra área e você quiser trabalhar com TI na Alemanha, você consegue imigração também. Na verdade, se você não tiver um diploma e quiser trabalhar com TI na Alemanha, você também consegue. Se você tiver, claro, conseguir passar nos testes que são propostos por eles, né? Eles passam testes que você tem que ser aprovado para você conseguir trabalhar lá, nas empresas. Nossa, que legal. E eles ajudam se a pessoa estiver interessada em fazer uma Ausbildung ou então um curso superior na área de TI também? Nunca ouvi, mas acho que não precisa, né? A Alemanha já Só não passou desse tabu, assim, né? Você vê que tem alunos que não têm experiência em engenharia, mas são técnicos e são engenheiros e conseguem ser aprovados para vagas de engenharia. Então, não tem isso na Alemanha, né? Tipo, tem a proximidade das carreiras é muito grande, né? É, sei lá, o padeiro não ganha muito menos que o médico. Então, tipo, por você ter essa equiparação de salário, né? É, Uhum. não tem tanta hierarquia, né, quanto tem aqui. Sim. Nossa, muito legal isso. Já abre ainda mais ainda os horizontes das pessoas que não têm diploma, né? Porque muitas vezes elas acham que precisam de um diploma de fato para serem contratados, mas o que importa mesmo é a experiência, né? Que nem você falou. Não, não é experiência. Na verdade, elas têm que ser aprovadas nos testes. Tipo, elas não precisam ter 2 anos de experiência, não precisam ter 5 anos de experiência, porque elas precisam ser aprovadas nos testes que são propostos pelas empresas. É isso que elas precisam. Então, tipo, você pode, por exemplo, fazer um bootcamp, que tem vários alunos meus que fazem, principalmente da área de direito. Então, eles querem fazer migração de carreira, eles fazem um bootcamp, aprendem essa profissão nova, né, que é da área de TI ou da área de UX, que é dentro de design, né, que é parte web, etc. E aí eles conseguem fazer migração de carreira tranquilamente para a Alemanha. Nossa. Tainá, você acabou de fazer com que o meu cérebro explodisse aqui. Já vou mandar essa live para uma amiga minha. Ela estava bem nessa questão. Ela é da área de biologia e ela falou: gente, eu tô vendo que eu preciso entrar na área de exatas, aprender uma coisa de TI, porque é isso que dá dinheiro. Ah, Tô eu acho que gostando, tô estudando. para Já mim, mandei para ela. TI, acabei de falar isso na live que eu estava fazendo com um aluno meu, TI é a nova medicina, assim. Eu acho que eles nunca vão ficar desempregados. Para você ter uma ideia, Berlim hoje tem 72 vagas abertas para cada dev que tem lá. Então, tipo assim, como ele vai ficar desempregado? Não, não existe como, sabe? Certeza. Fatinha, e a língua não é um impedimento? O alemão, Não. né? Assim, alguma língua você Sim. vai ter que falar, né? Inglês ou alemão. Senão você só consegue imigração para Portugal. Sim, de fato. A gente falou um pouquinho sobre isso no início da live, Fatinha. Se você souber falar inglês, o alemão não é 100% necessário, meu, não é necessário. O ideal é para você sobreviver e fazer relacionamentos no país, né? É importante. Uhum, você pode aprender com o tempo também. Sim, com certeza. Uma outra pergunta que surgiu aqui foi o seguinte: por que ir para a Alemanha? Mas a gente já falou um pouquinho sobre isso também, né? Mas teria alguma coisa que você queria falar sobre isso? Por que ir para a Alemanha? Cara, é uma grande oportunidade, assim. A Alemanha, ela tá aberta para as pessoas, está aberta para os brasileiros. Na verdade, sempre teve aberta, só que antes eles exigiam que você falasse alemão para conseguir uma imigração dessa. E hoje não é mais necessário. Então, assim, eu acho que é tipo, tá com a faca e com o queijo na mão para tipo só cortar assim todas as experiências que você vai viver tipo de uma nova cultura, numa cultura completamente diferente da nossa. Se você for a nível de trabalho e a nível de vivência mesmo, eu acho que assim, é uma experiência que ninguém vai poder tirar de você, assim. Voltar para o mercado de trabalho brasileiro com uma bagagem dessa vai ser uma coisa absurda. Ficar lá para sempre vai ser, tipo, muito bom. Então, você tem que... Eu acho que você precisa vivenciar isso para saber o que é e decidir se você quer voltar ou se não. Então, eu acho que isso é bem importante. Não concordo plenamente. Você falou também sobre como que o primeiro emprego pode ser mais difícil, depois outras portas podem ser abertas. Sim. Foi bem o que a Natália falou na sexta-feira passada. O primeiro emprego dela foi extremamente difícil de ser conseguido, né? Ela demorou demais, mas depois que ela entrou nesse, nossa,
abriu muitas portas para as outros É, empregos lá. porque a grande questão é que, assim, quando você vai, por exemplo, uma pessoa que está aqui do Brasil, ela vai tentar o primeiro emprego na Alemanha. Ela não fala alemão, ela não está autorizada pelo ZAV, né, que é o Ministério do Trabalho. Ela não está na Alemanha. Enfim, ela tem várias coisas que estão jogando contra. Então, quando você vai para... Ela não se adaptou à Alemanha, porque isso é uma grande questão dentro das contratações para a Alemanha. Então, o que acontece? Você foi para lá, conseguiu seu primeiro emprego. Cara, você passou 6 meses, eu estimulo que as pessoas aprendam alemão, né? Então, o que acontece? Depois de 6 meses de lá, você já está autorizado pelo Ministério do Trabalho, você já tá falando algum alemão, pelo menos, já está muito mais ambientado e já está adaptado. Então, e o cara não precisa fazer essa movimentação de te trazer do outro lado do mundo. Então, é outro jogo, né? Eu sempre falo isso. O meu objetivo é que você consiga a sua primeira vaga. A segunda é assim. Com certeza. A Fatinha está aqui perguntando sobre Portugal. Como é que está Portugal? Mas, Fatinha, qual que seria a sua profissão? Pra você ficar mais claro, né? Ela falou que tem inglês e tem um passaporte português, mas para qual área específica? Bota aqui pra gente saber. E o Gustavo. Ah, não, Leandro fez uma pergunta antes. Custo de vida na Alemanha, como está? É complicado dizer isso, né, sobre custo de vida. Assim, eu acho que cada cidade varia muito de uma para outra. Mas eu acho que o mais importante é entender que o salário que você vai ganhar vai dar para você viver, sabe? É isso que eu acho que é o mais importante sobre essa pergunta. Sim. O Gustavo Haas fez uma pergunta. Mais uma vez, pedindo, por favor, quem fizer perguntas, bota aqui na caixinha que fica mais fácil para a gente ver. Tem o seguinte: e como está o mercado na Alemanha por conta da pandemia? Pergunta boa. As pessoas estão indo agora ou estão se preparando para ir em um momento pós-pandemia? Não, as pessoas estão se preparando para agora. Eu estou aprovando praticamente 4 pessoas por semana. O que acontece a Alemanha está fechada para visto, né? Ela não está. Os consulados alemães aqui do Brasil estão fechados. Então, a pessoa que conseguiu uma vaga agora, imediatamente, ela não vai conseguir, a não ser que ela tenha cidadania europeia. Então, o que está acontecendo com os meus alunos são 2 cenários, basicamente. Eles estão sendo aprovados e estão fazendo trabalho remoto, já estão prestando serviço remoto para as empresas, para depois irem para lá, ou as empresas estão postergando e estão entendendo, né? Porque a gente está numa situação muito atípica do mundo, né? E como é uma mão de obra que é muito requisitada e eles não acham em qualquer lugar, enfim, eles passam por uma série de entrevistas, etc. Não é como se o cara pudesse te jogar fora, né? Depois dele fazer todo um processo de recrutamento para te achar. Com certeza. E eles gastam dinheiro com isso também, né? Sim, tem Então, todo um investimento para isso. a Fatinha falou que ela foi empresária a vida toda, se formou em administração. Então, acho que talvez não seja muito a área, que é a área que é de exatas, né? Mas não sei se você tem conhecimento de administração em Portugal, como que seria? Olha, eu acho que assim, o mais importante é você conseguir contar uma boa história. Então, com certeza, se ela empreendeu durante tantos anos, ela tem bastante história para contar. Então, o objetivo maior é que você consiga contar a sua história se adequando àquela vaga proposta, né? Então, acho que não teria problema para conseguir uma vaga nesse sentido. Quando você fala em contar uma história, seria no LinkedIn, na entrevista de emprego, na carta de Sempre, motivação? em tudo. Em tudo. Você tem que contar uma história desde o início. O processo seletivo, ele é definitivamente um processo de venda. Então, você tem que ficar preocupado com essa venda o tempo inteiro. Sim, é verdade. O Jefferson Batista, eu sou formada em Direito, nem da área de saúde, nem da área de TI, agora para o povo de humanas. Jefferson, só uma coisa para quem também é da área de Direito, eu já fiz uma live com a profissional da área jurídica, só clicar no meu perfil e ir lá, foi a primeira live dessa série, tá lá no IGTV, é só clicar na série de oportunidades de emprego para a Alemanha e oportunidades de trabalho também. Mas se a Tainá tiver alguma coisa para falar sobre direito também, pode É falar. direito ou humanas? Porque essa pergunta do cara aqui da Angola tá presa aqui para mim. Aí eu não tô conseguindo ver as outras perguntas. A do Jefferson tá assim. Eu sou formada em Direito,
nem da área de saúde, nem TI, e agora para o povo de humanas. Aí acho que misturou tudo. É direito e humanas, é É, tudo. não consegui, não entendi a pergunta. Mas direito é uma imigração muito complicada, né? Eu prefiro nem falar sobre. Eu tenho alguns alunos que são advogados, mas eles falam alemão muito bem, estudaram no mesmo colégio que eu, então é uma outra pegada. É, porque para você atuar como advogada, a Natália falou bastante sobre isso na live, é muito diferente. É um processo muito longo para atuar como advogado lá na Alemanha. Você tem que Então, passar no já vai. Staatsexamen, você tem que porra, praticamente fazer um doutorado e fazer uma faculdade, né, de novo. Então É. não é uma imigração que. É mais fácil mudar para TI, de direito para TI, do que querer atuar como Sim. advogado lá. Ela estava falando sobre outras oportunidades, que ela trabalha com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, por favor, quem você estiver interessado em saber mais sobre a área jurídica, vai na outra live que a gente já falou. Hoje aqui eu foco em exatas. Deixa eu ver aqui. Tá travando um pouquinho. Ele falou que vai migrar de área aqui. Alguém tinha feito uma outra pergunta. Vou voltar aqui, porque fica mais difícil de. Aqui, Tiago, o FOP. Boa noite. Como você define o nível da avaliação das empresas? Como assim? Tiago, fala um pouquinho melhor sobre isso. O que é que você está pensando? Acho que talvez nesse processo de recrutamento, processo seletivo, não sei. Como assim Talvez. avaliação das empresas? Como as empresas avaliam o candidato? Eu acho que sim. Mas, Tiago, fala um pouquinho mais pra gente como é, o que é que você está pensando. Se você ainda estiver por aqui. Mas como é que seria, por exemplo, como que as empresas costumam avaliar os candidatos? É que você tem um pouco de Olha, experiência sobre isso. o que eu sempre recomendo é que as pessoas não fiquem preocupadas com isso. Assim, você nunca vai saber o que o RH está pensando. Então, seu objetivo é fazer o seu melhor ali, se apresentar da melhor forma, né, em todos os aspectos, para você conseguir essa recolocação. E não, enfim, ficar tentando entender o que está acontecendo ali por trás. Sim. E tem uma outra pergunta que tinham me feito aqui, eu anotei, que é a seguinte: qual que é a perspectiva profissional? Se há possibilidade de crescer, crescimento numa empresa, quais as perspectivas? Sim, isso aí é bastante tranquilo, né? Porque a Alemanha, ela tá acostumada com essa recepção, né, de estrangeiros, então não tem por que eles não quererem que você suba na empresa e etc, porque o objetivo deles, na verdade, é que você fique lá. Foi o que você falou no início, né? Sobre a questão da necessidade de ter mais pessoas jovens que têm interesse em ter uma família, de fato, né? Na Alemanha, ter essa mão de obra, Que e aumentem está a sendo cada vez população, que aumentem a população economicamente ativa. mais, com certeza. Aí o Thiago falou que é a dificuldade dos testes propostos mesmo, mas Dos testes para TI, não sei. olha, se for os testes para TI, tem alguns que são muito complexos, outros não, depende muito da empresa. Então, tipo, Delivery Hero é um que tem testes impossíveis, por exemplo, que é tipo o RAP, né, daqui do Brasil. Então, eles são um teste bem complicado. HelloFresh tem um teste difícil também. A Limetree tem um teste difícil. Então, varia, né? A Amazon tem testes difíceis. Então, é complicado, assim. Não é uma coisa que você consiga aprender, assim, do dia para noite. É sempre frisando isso, né? Que é um processo longo, não é um processo de um mês. Sim. E a questão de que as pessoas devem continuar tentando, né? Não é no primeiro não que simplesmente vai desistir, meu mundo acabou e tudo mais, não vou mais tentar. Gente, Não, tá? E eu oportunidade. recomendo que você não desistir até se tomar 300 nãos. E é impossível que você tome 300 nãos. Teve um Com aluno meu que certeza. eu estava entrevistando na live aqui antes, que ele fez 100 candidaturas antes de entrar no curso e quando entrou ele fez 3. Então, tipo, Nossa, você ter foco, né? Saber como fazer, cara, muda completamente o jogo para quem está querendo conseguir esses resultados, né? Que é um grande resultado conseguir uma vaga fora, né? com certeza.
É que é um processo de aprendizado, né? Se você quer passar na prova do Enem, por exemplo, para entrar na universidade, você precisa aprender como a prova funciona, e conhecê-la de fato, aprender as técnicas. A mesma forma é se candidatar para um emprego na Alemanha, né? E eu acredito que sozinho não dá. É preciso que a gente consiga ajuda, né? Então, com certeza, você está aqui para ajudar essas pessoas. Com É ajuda vai diferente. ser muito mais fácil e muito mais rápido. O que não quer dizer que seja rápido e fácil, mas com certeza vai ser uma experiência menos dolorosa, né? Doloroso? Sim, com certeza. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ah, você tem alguma dica para quem queira trabalhar ou estudar na Alemanha? Faça isso o mais rápido possível. Com certeza. Você? Eu acho que é isso. Tainá, muitíssimo obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu sei que a sua agenda é lotada e que você é uma mulher extremamente ocupada. Muito obrigada. Pessoal, se vocês tiverem mais perguntas, vocês já podem clicar aqui em cima em área de exatas na Alemanha, seguir a Tainá e fazer perguntas para ela. E olha, tem uma última pergunta aqui da Lili. É muito importante, que é de mulheres, né? Então, mulheres solteiras por volta dos 30 anos em TI, tem chance? Pergunto isso por conta da idade. 30 anos? Que isso? Eu tenho 31. Não, 30 anos não tem problema nenhum para imigrar, 40 anos não tem problema nenhum para imigrar, 50 anos não tem problema para imigrar. É uma coisa muito importante de saber sobre a Alemanha é que a Alemanha é a terra da diversidade. Então, assim, você não vai encontrar problemas por ser mulher, ou por ser uma pessoa negra, ou por ser uma pessoa LGBT, ou por ser uma pessoa PCD, uma pessoa com PCD. Enfim, você não vai encontrar essas barreiras na Alemanha. Claro, no âmbito geral. Então, você não precisa ficar preocupado com isso, não precisa ficar preocupado com a sua idade, não precisa ficar preocupado com nada disso. O que eles estão preocupados é com a sua competência técnica, tá? Aí. Ó, a Jéssica chegou aqui e falou: cheguei no Amém. Agora, o marido de Jéssica é da área de engenharia. Então, Jéssica, já fala com teu marido para assistir essa live depois, porque a oportunidade está aí para ele e para você. Eu queria agradecer aqui também, né, por participar dessa live, desse momento aqui com a sua audiência e dizer que eu estou à disposição. Quem precisar me mandar mensagem, me mandar inbox, podem me adicionar no LinkedIn também, a Tainá Mota com 2 T's. E vamos conversando aí, porque o objetivo é levar todo mundo para a Alemanha ou para a Europa, enfim, para onde as pessoas queiram ir. Com certeza. Tainá, só uma coisa: como que as pessoas podem participar do seu processo de mentoria? Como é que vai ser? Você vai abrir, vai divulgar para as pessoas no Instagram? Eu tô fazendo lives todos os dias com aprovados meus. Eu fiz uma live ontem, fiz uma live hoje, vou fazer uma live amanhã e vou fazer a semana inteira. E Uhum. na terça, na quarta, na quinta, eu vou fazer lives explicando como é que funciona esse processo todo. E no dia 22, que é a quinta-feira, eu vou abrir as vagas para mentoria. Enfim, nesse momento as pessoas vão poder adquirir aí, participar do processo todo. Pronto, ótimo. Então, se vocês ainda não seguem a Tainá no Instagram, por favor, sigam ela se vocês tiverem interesse em trabalhar na Alemanha, sendo da área de exatas. E vamos fazer o seguinte, só para a gente terminar essa live com chave de ouro. Eu e Tainá vamos sorrir durante 3 segundos. Vocês vão tirar um print da nossa tela e vão nos marcar nos stories e vão botar algum comentário. O que é que vocês aprenderam, o que é que vocês acharam, o que é que marcaram a vida de vocês nessa live, tá certo? Vamos sorrir por 3 segundos, Tainá. Acho que deu tempo suficiente de vocês tirarem o print. Nos marquem nos stories, a gente vai estar repostando. E muito obrigada a todos vocês que estão aqui presentes. Se vocês tiverem dúvidas de como estudar na Alemanha, como trabalhar na Alemanha, na área de exatas, é só seguir a Tainá. Para terem conteúdos de alemão gratuito, me sigam aqui no Instagram. E fiquem ligadas que na segunda-feira a gente vai falar sobre oportunidades de emprego na área de música. Vai ser bem interessante, é bem diferente. Nossa. Tem 2 cantores, vou ver se eles fazem uma palhinha, dão para cantar um pouquinho pra gente também. E vai ser bem interessante também. É Bem isso, muito legal. obrigada. Nada. Boa Tschüss, noite, gente. Tchau. prazer. Mach's gut, schönes Wochenende. Tschüss.